Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Cultura da Honra, do autor Danny Silk, editora Xará. Capítulo 6. A prioridade máxima da liderança. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Thomas Jefferson recebeu crédito por dizer: pessoas livres são as mais difíceis de liderar. Isso é extremamente pertinente para os líderes da igreja, porque as pessoas livres são exatamente o grupo que eles foram chamados a liderar. Infelizmente, muitos líderes da igreja não dominam as dificuldades de liderar pessoas livres. Para liderar pessoas livres, precisamos estabelecer um ambiente para que elas adquiram liberdade e um governo para que elas mantenham essa liberdade. Geralmente, o ambiente clássico das igrejas não é conhecido por nenhuma dessas duas coisas. As pessoas que observam de fora não esperam manter sua liberdade quando estiverem dentro da instituição. Aquelas que realmente entram, na maioria das vezes, estão dispostas a abrir mão de tudo que tiverem para se livrarem da sua dor. Quando essas pessoas aprendem que Deus é o Senhor que quer controlá-las, como acontece tantas vezes, isso me faz desconfiar que os líderes da igreja não entenderam o nosso próprio evangelho de liberdade. Um Deus controlador, que usualmente é representado por uma liderança eclesiástica controladora, simplesmente não é o Deus das boas novas. Como a liderança da igreja pode produzir liberdade e não mais regras? Como podemos extrair o melhor dos seres humanos e manter isso na superfície, até mesmo quando lidamos com os problemas e imperfeições deles? Podemos capacitar outros e liberá-los para viver sua melhor natureza e a partir das verdadeiras razões pelas quais eles estão vivos? Será que assumiremos a responsabilidade como líderes, pais e empregadores cristãos de aprenderem a extrair os sonhos e os destinos das pessoas que lideramos? Deixe-me lhe mostrar um exemplo de como liderar pessoas livres. Isso pode lhe ser familiar se você já leu meu livro Amando Nossos Filhos no Propósito. Minha filha Britney tinha 14 anos de idade, e como a maioria das meninas de 14 anos de idade, ela fazia uma ideia completamente diferente da ideia de minha esposa do que significava lavar a louça. Por este motivo, eu costumava ouvir a conversa entre elas, que era mais ou menos assim. Sherry dizia: Brit, está na hora de lavar a louça. E Brit respondia: já vou, só um minuto. Aquele minuto se transformava em 20. E Sherry falava novamente: Brit, está na hora de lavar aquela louça. Brit rebatia a bola dizendo: estou fazendo o dever de casa como você mandou. Ou, estou no telefone, só mais um minuto. Esse diálogo fez parte do nosso ritual noturno por vários meses. Era como se elas duas não conseguissem chegar ao dia seguinte sem essa troca verbal. Inúmeras vezes, Brit se comprometia verbalmente a lavar a louça, apenas para falhar e deixar minha esposa acordar pela manhã e se deparar com a louça suja. Existem várias coisas que minha esposa não gosta nesta vida: injustiça, sushi, filmes de terror e louça suja. Ela realmente não quer acordar e ver a louça suja. Finalmente, isso aconteceu pela última vez. Brit foi se deitar tarde em uma sexta-feira à noite e esqueceu de lavar a louça. No sábado de manhã, ela e Sherry tiveram uma pequena conversa a respeito disso pouco depois que Sherry encontrou a louça suja. Eu pude ouvir a pequena conversa delas do outro lado da casa. Quando terminou com Britney, Sherry veio me dizer o que havia acontecido. Eu lhe disse que já ouvira. Enquanto isso, a amiga de Britney, Rebecca, apareceu em casa e estava visitando Britney em seu quarto. Quando Sherry e eu fomos procurar Britney para discutir a situação da louça, descobrimos que, sem nos avisar, Brit e Rebecca haviam saído de casa e descido até a rua até a casa de Rebecca. Sherry me olhou com fogo nos olhos. De repente, parecia que a cabeça dela estava explodindo em chamas. Seu crânio se abrira e um dragão saía do alto de sua cabeça. O dragão olhou para mim e disse: o que você vai fazer? Eu? Respondi abafando um sorriso. Sim, disse o dragão. O que você vai fazer a respeito da sua filha? Agora você quer que eu lide com essa situação? É isso que você está dizendo? Sim, disse o dragão cuspindo fogo. Então eu corri e lavei a louça. Agora, lavar a louça na nossa casa envolvia tirar a louça da pia e colocar na máquina de lavar. Isso foi tudo o que fiz. Devo ter levado 6 minutos, talvez.
Britney e Rebecca voltaram para casa arrumadas, com maquiagem e rabos de cavalo iguais. Mamãe, papai, posso ir ao shopping com Rebecca e a mãe dela? Pensei que todos nós iríamos ver o dragão novamente. Mas em vez disso, Sherry estava mordendo o lado da mão, um sinal de que ela iria lidar com toda aquela questão. Eu disse: Britney, querida, eu lavei a louça para você. Ela disse: Papai, isso não é justo. Eu ia lavá-la. Brit começou a dar pequenos saltos que na verdade não a faziam sair do chão, mas que pretendiam comunicar a ideia de que ela não gostou do que estava acontecendo. Rebecca observou a conversa com um olhar confuso no rosto. Ela finalmente perguntou a Brit: Você está com problemas? Como você sabe que está com problemas? Ninguém está gritando. Britney disse: Ele vai trocar de tarefa comigo. Querida, qual tarefa você gostaria de trocar comigo? Você gostaria de tirar o lixo para mim ou de limpar o galinheiro? Bem, posso olhar? É claro que pode. É claro que você pode escolher qual você vai fazer. E assim eu dei poder à criança. Eu queria que ela se sentisse poderosa junto de mim. E lá foi ela. Para aqueles que não sabem, despejar o lixo é uma experiência cultural em nossa cidade, Weaverville. Se as latas de lixo fossem deixadas do lado de fora, acabariam com os cachorros, gatos ou guaximins dentro deles. Por isso tínhamos de colocar o lixo em uma área cercada. A porta do galpão tinha uma janela, e quando eu vi os sacos de lixo pela janela, eu sabia que era hora de levar o lixo para o depósito. Era um trabalhão, de modo que eu sempre esperava que um dos meus filhos trocasse de tarefa comigo. Brit abriu a porta do galpão. 10 milhões de moscas começaram a voar ao redor de seu rosto. Nojento! Rebecca quase começou a correr para trás gritando: O que estamos fazendo aqui fora? Britney cuspiu uma mosca e revirou os olhos. Então ela foi até o galinheiro. Quando chegou lá, ela estava bem zangada e chutou as galinhas ao entrar. Galinhas estúpidas! Ela abriu a gaiola e ficou totalmente enjoada com o cheiro. Então ela voltou para casa e me disse: Galinheiro. Que ótimo, Brit. Obrigada. Respondi animado por não ter de fazer aquela tarefa desta vez. Então perguntei: Agora, você gostaria de fazer isso? Hoje ou amanhã após a igreja? Posso fazer amanhã? Realmente? Posso ir ao shopping hoje com a Rebecca? É claro, se você quiser. Eu posso. Ah, papai, obrigada, obrigada. Você deve estar pensando: o quê? Você permite que um transgressor saia? Você deixa o pecador escapar da punição de vida? Seu filho pode ter liberdade e privilégio sem primeiro experimentar o sofrimento que lhe ensina uma lição? Você não sabe que é necessário derramamento de sangue para expiar o pecado? Como essa criança vai aprender a lição? Espere um pouco, a história não terminou. Assim, lá foram elas para o shopping e se divertiram muito. Na manhã seguinte, fomos à igreja e quando voltamos, estava chovendo muito. Por quê? Porque Jesus me ama. Britney estava tentando ser invisível. Disse-lhe: Ei, Brit, querida, você gostaria de usar as minhas botas de borracha ou esses chinelos bonitos que você está usando? Suas botas de borracha. Você quer usar a minha capa de chuva ou este suéter bonito que você está vestindo? A sua capa de chuva. Você quer usar o forcado ou a pá? Provavelmente vou precisar dos dois. E lá foi ela. 1, 2, 3 horas depois, ela entrou arrastando a pá e o forcado. Brit tinha pedaços de palha pendurados no cabelo ensopada. Encontrei-a na porta dos fundos e perguntei se precisava de algo. Ela disse: Acabei. Ótimo, muito obrigada. Tudo bem. Ela foi tomar banho. Algum tempo depois, naquela semana, ouvi Sherry dizer: Britney, lave aquela louça. Então ouvi Britney dizer: só um minuto. Então me levantei e disse: Brit, eu vou lavá-la para você. Assim que saí do sofá, ela veio voando pela casa gritando: Fique longe da minha louça. Eu sorri e disse: Ei, estou apenas tentando ser útil, mas se você precisar que eu faça o seu trabalho para você, estou aqui. Há um modo de liderar as pessoas para serem livres que permite que a responsabilidade pessoal venha à tona. Para liderar assim, no entanto, precisamos confiar nas pessoas. E sempre me impressiona o fato de que, quando confiamos que as pessoas perceberão a sabedoria de suas próprias escolhas, então vemos uma pessoa se tornar cada vez melhor nos nossos relacionamentos. As pessoas querem que confiemos nelas e elas querem ser livres. Crie um lugar seguro.
Por que você acha que as pessoas livres são tão difíceis de liderar? Bem, posso lhe dizer que o problema de liderar pessoas livres está ligado a uma questão sobre o universo em que os filósofos e teólogos trabalharam por séculos. Ela está ligada ao fato de que Deus, o líder do universo, nos criou para ser livres. Na verdade, Deus nos confiou a liberdade. C.S. Lewis apresentou um relato resumido dessa situação em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Deus criou coisas que tinham livre arbítrio. Isso significa criaturas que podem ir para o lado certo ou errado. Algumas pessoas acham que podem imaginar uma criatura que era livre, mas não tinha possibilidade de errar. Eu não posso. Se alguma coisa é livre para ser boa, ela também é livre para ser má. É o livre-arbítrio, que torna o mal possível. Por que então Deus lhes deu livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora torne o mal possível, também é a única coisa que possibilita que vale a pena ter amor, bondade ou alegria. Um mundo de automatos, de criaturas que funcionam como máquinas, não valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus pretende para as suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar livre e voluntariamente unidas a Ele e umas às outras, em um êxtase de amor e prazer que sequer se compara ao amor mais avassalador entre um homem e uma mulher nesta terra. E para isso, eles precisam ser livres. É claro que Deus sabia o que aconteceria se eles usassem a liberdade de maneira errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena correr o risco. A dificuldade em liderar pessoas livres é o risco. O risco de que elas usem a liberdade de maneira errada. Mas, diferentemente de Deus, muitos de nós na igreja não entendemos por que o risco vale a pena. A ameaça da liberdade mal utilizada parece maior que o prêmio da verdadeira liberdade. E por causa disso, ficamos assustados. Esse medo pode ser endêmico em sociedades supostamente livres. Nos Estados Unidos, suposto líder do mundo livre, o medo cresce desenfreado. Nós, como crentes, precisamos ter acesso a alguma coisa bastante poderosa se quisermos resistir ao medo na nossa cultura e mostrar confiança a Deus e às pessoas. Também necessitamos inserir em nosso sistema de crenças o valor que o céu dá à liberdade. Como Lewis indicou, todo o valor da liberdade, todo o propósito da liberdade é o amor. Quando usamos a nossa liberdade para amar como pretendido, a nossa liberdade e a liberdade dos que nos cercam são protegidas e cultivadas. Como líderes, precisamos realizar muitas coisas, desde definir a realidade a ensinar objetivos produtivos, mas a prioridade do céu é muito clara. Se vocês não tiverem amor, vocês serão apenas barulhentos. Os líderes que extinguem o amor no processo de atingir objetivos talvez consigam atingir as prioridades da terra. Mas os objetivos mais elevados do céu exigem que cultivemos e preservemos o amor, e assim a liberdade, pois não se pode ter amor sem liberdade. Deus é amor, e seu reino é um reino de liberdade. Será por isso que a Bíblia nos diz: o Senhor é Espírito. Onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Esse versículo está dizendo que quando Deus aparece, as pessoas se sentem livres. Se isso não está acontecendo, precisamos perguntar por quê. Por que a liberdade não está surgindo em mais lugares? Seria porque muitas pessoas, inclusive os líderes, entendem mal o objetivo da liderança de Deus em nossas vidas? Quero propor que o objetivo da liderança de Deus em nossas vidas e por conseguinte, o objetivo dos líderes da igreja é criar um lugar seguro para descobrirmos quem somos e por que estamos aqui. Um lugar seguro é um lugar onde o medo da liberdade mal utilizada não consegue se levantar e nos intimidar, impedindo-nos de arriscar a confiar e amar nos nossos relacionamentos uns com os outros. Um lugar seguro é o que é cultivado quando a liberdade é expressa através do amor. A essência do amor é segurança e conexão. Se as pessoas não se sentem seguras para ser elas mesmas e não têm uma sensação de conexão com as pessoas que as cercam, então é difícil convencê-las de que elas estão em um lugar amoroso. No entanto, não vamos experimentar um lugar seguro com Deus e com o seu povo enquanto não entendermos e acreditarmos que é isso que Deus quer para nós. Minha experiência é de que a maioria das pessoas, inclusive os cristãos, pensa que Deus quer que nós entremos na linha, que fiquemos na linha e que sejamos bons.
Abraçamos a ideia de que ele é paciente, mas ainda está a um passo da ira. Para muitas pessoas, Deus é um personagem assustador, imprevisível e duro. Mas considere o que Deus disse por meio do profeta Isaías: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. As montanhas e os outeiros serão removidos? Você pode imaginar assistir uma montanha sendo removida? Você pode presumir o que seria preciso para que isso acontecesse? Exigiria mais que um pouco de violência, algo muito assustador. Deus está dizendo que Ele não é imprevisível. Ele quer que estejamos completamente seguros da sua atitude para conosco. A minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Deus quer que tenhamos uma certeza bendita, uma verdade que nos posiciona para procurarmos a liberdade que vem até nós quando Jesus aparece. Essa mentalidade, essa expectativa e essa segurança nos permitem ser livres onde quer que estejamos. Seja qual for a tese que você defenda contra Deus, sejam quais forem as passagens bíblicas que você use para defendê-la, seja o que for que você faça para construir uma realidade diferente, a bondade e a paz de Deus nunca serão retiradas de você. Essa palavra paz é literalmente a palavra shalom. Temos diversas definições poderosas para essa palavra. Veja o que diz o dicionário hebraico de Strong. Shalom, seguro, bem, feliz, amigável, saúde, prosperidade, paz, bem. Observe que a primeira definição de shalom é seguro ou segurança. Nossa aliança com Deus é um lugar seguro. O poder dessa realidade é que nós, como seres humanos, florescemos na segurança. É por isso que Shalom também significa saúde e integridade. Os efeitos substanciais da presença de Deus estimulam as partes mais profundas do melhor que há em nós. É por isso que ele diz que sua aliança é para o nosso bem-estar e não para a nossa calamidade. Sua aliança gera paz, felicidade, segurança e plenitude, e ela nunca será tirada de nós. Quando ele se faz presente, a sua presença é um lugar seguro. Isso são boas novas. Vá em frente e sorria. Quando o Senhor se faz presente, a sua atmosfera está carregada de shalom. Ele leva um lugar seguro a todos os lugares onde se manifesta. Nunca deixe de me impressionar ao ver quantas pessoas querem defender a tese de que Deus é assustador. Bem, isso acontece. É por isso que nós, como líderes da Bethel Church, entendemos que uma das nossas principais funções é declarar a verdadeira natureza e atitude de Deus para conosco regularmente. Quase todas as vezes que fazemos isso, podemos sentir que isso confronta diretamente o pensamento errado no ambiente. Muitas vezes ouvi Bill Johnson declarar a uma congregação que Deus está de bom humor, apenas para ouvir risos nervosos irromperem por todo lugar, como se dizendo: nunca pensei em Deus desta forma. Eu mesmo já fiz esse comentário em alguns lugares, dizendo: Deus está de bom humor. Quando digo isso, posso ver a confusão nos olhos de algumas pessoas. É como se elas quisessem pegar o seu Antigo Testamento e gritar: não, nesta parte da Bíblia ele não está. Sim, ele está. Ele está de bom humor do começo ao fim, e você pode defender essa tese também. Não deveria ser necessário tanto esforço mental para entender essa verdade, já que Jesus veio e apresentou uma nova aliança. E isso foi há 2000 anos. Já deveríamos ter entendido isso a esta altura. Deus está muito familiarizado com o seu projeto original para nós de precisarmos de um lugar seguro. O Jardim do Éden era este lugar. Fomos projetados para necessitar de liberdade. Estamos na nossa melhor forma quando estamos seguros, quando estamos felizes, quando nos sentimos saudáveis e quando temos paz. Se a nossa paz ou segurança é perturbada, então o nosso corpo físico inicia um processo de paralisação do nosso melhor e começa a nos preparar para mostrarmos o nosso pior. Funciona mais ou menos assim. Deus colocou esta pequena glândula dentro de nosso cérebro chamada amígdala. Ela é uma massa de núcleos em forma de amêndoa localizada no fundo dos lobos temporais do cérebro. Essa glândula é importante para determinar as reações emocionais, principalmente aquelas associadas ao medo. Quando alguém faz alguma coisa ameaçadora ou inesperada,
Quando você não se sente seguro, a sua amígdala é ativada e começa a inundar o seu corpo com essas mensagens. Reaja, defenda-se, desapareça, lute ou fuja. Essas são algumas das reações nas quais mostramos o nosso pior. Não é preciso ser um cientista especial para descobrir que as pessoas que estão assustadas não estão no seu melhor momento criativo. Se você já esteve perto de uma pessoa que está se afogando e está apavorada com medo de morrer, você sabe que seria uma boa ideia manter distância. Jogue uma corda ou um pau, mas não deixe que essa pessoa se segure em você ou você se tornará uma boia. Ah, sem dúvida, a pessoa pedirá desculpas depois, se você sobreviver. Mas as pessoas apavoradas não estão pensando na equipe, na família, na igreja ou em qualquer pessoa além delas mesmas. O medo é um elemento perigoso para os seres humanos. A maioria deles não o administra bem. Como você pode perceber, quando não nos sentimos seguros, é provável que nos tornemos perigosos, permitindo que o medo comece a dirigir o nosso comportamento. Imagine o que acontece quando o líder é dirigido pelo medo. Muitos líderes, não apenas os líderes cristãos, são bastante tensos. O mesmo se aplica a muitos pais. Quando precisamos ir a algum lugar com seus filhos, muitos pais ficam tensos, desde o momento em que dizem, está na hora de sair. Se você é um pastor que está se preparando para a manhã de domingo, há uma boa chance de você estar tenso. Se existe alguma coisa importante acontecendo e o resultado importa para você, há uma boa chance de você levar atenção com você por onde for. Isso é muito comum. É claro que outra palavra para tenso, ou estresse ou ansiedade, é medo. E este é o ponto. Quando temos medo por dentro, há grande chance de levarmos esse medo para os que estão do lado de fora. Como pessoas, quer crentes, quer não, somos criativos e espirituais por natureza. Somos condutores espirituais e criamos uma atmosfera, uma realidade, um espírito, por assim dizer, ao redor de nós. Mas só podemos reproduzir do lado de fora aquilo que está do lado de dentro. Se nossos pensamentos e sentimentos estiverem cercados por um espírito de medo, embora estejamos pensando que o estamos escondendo facilmente, não conseguiremos mascarar a ansiedade que permitimos viver dentro da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas se acostumam a viver em um ambiente no qual aqueles que estão no comando são tensos. A maioria de nós é treinada bem cedo na vida a pensar que as pessoas que estão no comando não são seguras e podem nos ferir. Às vezes aprendemos que as pessoas poderosas vão nos magoar. Desde as nossas primeiras experiências na infância até a nossa mais recente interação com uma figura de autoridade, construímos um conceito sobre o que esperar de Deus, a figura de autoridade por excelência. Se o que aprendemos foi medo, imagine o que as nossas amígdalas estão fazendo durante todo o tempo em que estamos na presença de pessoas poderosas. O que isso está fazendo com o nosso potencial em Deus? Como nos tornaremos íntegros, livres ou saudáveis vivendo sob essas condições? A resposta é simplesmente que isso não acontecerá. Mas a boa notícia é que a situação está mudando. O céu, o reino de amor e liberdade está invadindo a terra, e o amor está confrontando diretamente o medo que nos governou. O medo e o amor são inimigos. Esses dois espíritos não ocuparão o mesmo lugar juntos. O amor e o medo são como luz e trevas, água fresca e água salgada, bênção e maldição, e um deles precisa vencer. O amor lança fora o medo. O amor não apenas lança fora o medo, ele gera segurança e shalom. Esse é o fruto que vemos em um ambiente apostólico. O medo sai da vida das pessoas. A liberdade cresce na adoração e nos nossos relacionamentos uns com os outros à medida que o povo começa a entender que há um lugar seguro em Deus. Como indiquei no primeiro capítulo, criar um lugar seguro é a condição essencial para uma cultura de avivamento. O fato de que os milagres, os sinais e maravilhas não apenas aconteceram em nosso meio, mas têm continuado a acontecer por anos, aponta para o fato de que algo foi estabelecido. Um odre de pessoas e relacionamentos saudáveis que se manifestam e carregam a shalom do céu. E como expliquei no segundo capítulo, há uma ordem para a liderança, uma estrutura que sustenta o fluir da realidade celestial da graça na vida das pessoas e promove os valores e as verdades essenciais de uma liderança apostólica. É muito importante que o nosso líder esteja declarando regularmente a bondade de Deus sobre nós.
Se os líderes acreditam que Deus é bom e que está de bom humor, então o povo seguirá e aprenderá que isso é verdade para ele. Quando os líderes entendem que a sua prioridade máxima é tornar a casa de Deus um lugar seguro, então, à medida que as pessoas encontram o lugar seguro da aliança de Deus em suas vidas e o seu potencial, a unção e a criatividade delas começam a se manifestar na superfície, e haverá espaço para manifestar essas coisas na igreja. Se os líderes puderem criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir amadas, seguras e livres para serem elas mesmas, então começaremos a mudar o mundo com o reino dos céus. Então estaremos no nosso melhor momento. Então confrontaremos os principados e potestades que têm governado o planeta. Honra e conflito. A honra é um dos valores essenciais mais vitais para criar um lugar seguro onde as pessoas possam ser livres. A honra protege o valor que as pessoas dão àqueles que são diferentes delas. Esse valor essencial é central em uma cultura apostólica, porque, como vimos no capítulo 2, o padrão dos 5 ministérios é construído quando entendemos, valorizamos e abrimos espaço para as diferentes graças que repousam sobre diferentes pessoas e fluem por intermédio delas. As pessoas livres não podem viver juntas sem a honra. Em contrapartida, a honra só pode ser usada com êxito entre pessoas poderosas que tenham um verdadeiro senso de responsabilidade pessoal em preservar a liberdade ao redor delas. Precisamos ser capazes de ser nós mesmos nesta vida e nesta comunidade juntos. Como você provavelmente deve estar ciente, altos níveis de liberdade podem gerar conflito, geralmente porque nos relacionamos com pessoas que estão vivendo de uma maneira que incomoda as nossas amígdalas. Sem o valor essencial da honra, descobrimos que o nosso desconforto perto daqueles que optam por viver de uma forma que nós não faríamos nos leva a impedir a liberdade deles. É típico, por exemplo, que quando um adolescente começa a explorar a sua liberdade, seus pais fiquem com medo. O medo se origina do fato de que o filho está escolhendo opções que os pais jamais escolheriam, ou não escolheriam novamente para si mesmos. A guerra é sobre o quanto o filho pode ser diferente, a ponto de se diferenciar de seus pais, e o quanto os pais podem manter o filho parecido com eles. Quanto mais o filho se afasta da maneira como os pais vivem, mais provável será que os pais entrem em cena e retirem as escolhas do filho. O resultado é conflito. Mas quando o adolescente e os pais praticam a honra, que promove o amor e confiança, o medo não tem permissão para governar a decisão deles. E a liberdade pode ser preservada. Obviamente, quando falo sobre diferentes maneiras de viver, não estou dizendo que a imoralidade ou a transgressão do nosso relacionamento com Deus são opções viáveis para qualquer um de nós. Mas muitos cristãos discordam sobre como viver. Quando as pessoas começam a andar em liberdade, elas dirão e farão coisas que demonstram a todos ao redor que a conformidade não é uma prioridade. Isso bate de frente com muito da nossa experiência da cultura cristã. Mais uma vez, não estou defendendo a tese de que as pessoas sejam rudes, sem consideração ou teimosas. Mas estou procurando apontar para o fato de que as pessoas livres não estão terrivelmente interessadas em usar uma máscara diante de ninguém. Desde a maneira como nos vestimos até o estilo de música que ouvimos, se bebemos álcool ou não, se falamos português ou evangeliquez, até o fato de que os dons do Espírito estão em operação hoje ou não. A realidade é que a liberdade trará as nossas diferenças à tona e gerará atrito dentro de uma comunidade. Quando as pessoas que nos cercam não estão mais protegendo os nossos paradigmas, as nossas amígdalas são ativadas. É assim que muitas vezes acabamos mostrando aos outros o nosso pior lado. Como você pode perceber, a cultura da honra tanto promove um lugar seguro, quanto ao mesmo tempo cria um ambiente de grande conflito. A questão é se aprendermos a usar a honra para enfrentar o conflito quando ele surge. O conflito não é necessariamente ruim. Na verdade, quando o conflito passa, a vida muito provavelmente se vai com ele. Às vezes esperamos que a paz signifique ausência de conflito, mas a verdadeira paz é sempre o resultado da vitória. E não consigo pensar em uma vitória que não tenha começado primeiramente com uma luta.